Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero começar essa ministração repetindo um dos versículos que eu mais gosto, que se encontra em Efésios 1, versículo 3, onde o apóstolo Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que elas se cumpram na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te livre de todo mal, que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua família, que Deus supra as suas necessidades. Esse é o meu desejo e eu quero fazê-lo agora em forma de oração. Quero orar por você, por nós, para que Deus nos abençoe durante essa conversa, durante essa ministração da palavra do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por esse dia tão maravilhoso, pela bênção do Senhor que começou hoje pela manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas. Pai, quero agradecer por essa pessoa que está nos assistindo, ó Deus, e quero pedir ao Senhor que ponha a sua mão sobre a vida dela. Pode ser que ela esteja numa situação difícil, pode ser que ela esteja vivendo um drama familiar, ó Deus, com todas essas questões de pandemia, pessoas, ó Deus, internadas, ó Deus, entubadas, pessoas sofrendo, ó Deus. São muitos os problemas que envolvem a vida do ser humano, Pai, mas só o Senhor pode aliviar no Senhor das dores, ó Deus, do sufoco, daquela sensação de impotência. Só o Senhor pode nos dar paz e alegria em tempos de crise. Só o Senhor pode nos sustentar, ó Deus, em tempos de vacas magras. E, ó Deus, é a Ti que nós buscamos nesse momento, pedindo que o Senhor envie o socorro, o consolo, a bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, pedimos ainda que o Senhor repreenda o mal das nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a fechar as brechas, ó Deus, pelas quais o mal pode entrar e causar desgraça, tristeza, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, dá-nos discernimento, sabedoria, ó Deus, para que a gente veja as armadilhas à nossa frente e a gente se desvie delas, em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje o texto que Deus nos deu para meditarmos é um texto que a gente acha maravilhoso e é muito bom, muito gostoso. Nosso assunto de hoje é algo que soa muito agradável para nós, que o assunto nosso hoje nós vamos falar sobre bênção, a bênção de Deus. Números, no capítulo 23, livro de Números, no capítulo 23, quero ler alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo 19. Balaque era um rei que pede para um profeta chamado Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E muitos de vocês conhecem a história, só para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo aqui. Então, esse rei Balaque, ele contrata Balaão, um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, ele vai consultar o Senhor sobre isso, porque ele também não era nenhum tolo. E vejam só o que ele começa dizendo quando ele consulta o Senhor sobre essa possibilidade de amaldiçoar o povo de Deus. Ele diz assim, versículo 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar.
Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, com Jacó e com Israel. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Vejam o que Deus tem feito. Aleluia! Até aqui a nossa leitura de hoje. Então, como eu disse para vocês, e é evidente no texto, que aqui nós queremos falar sobre a bênção. Bênção é algo que todo mundo quer. Evidentemente que nem todo mundo associa bênção de Deus com relacionamento com Deus, mas mesmo assim, todo mundo quer. No entanto, quando a gente vive com Deus, quando a gente serve a Deus, ou pelo menos tenta fazer isso, isso pode se tornar um plus, uma vantagem na vida da pessoa, que pode colocá-la num patamar acima das circunstâncias e daquelas pessoas que só querem ter seus problemas cotidianos resolvidos. Com a bênção de Deus, é possível vencer uma série de coisas de forma sobrenatural, realizar sonhos humanamente impossíveis, ser curada de doenças cientificamente incuráveis, perdoar ofensas moralmente imperdoáveis, restaurar relacionamentos emocionalmente esgotados e, acima de tudo, sentir-se seguro, sentir-se tranquila, se for você, irmã, com relação à eternidade. Todas as outras coisas são passageiras, mas a gente precisa se sentir seguros e tranquilos com relação à nossa eternidade. Há um poder sobrenatural, além das nossas próprias forças, que nos impulsiona a uma vida melhor. Há um Deus que luta por nós, que abre portas onde a gente nem poderia imaginar que fosse possível ter uma porta ali. Um Deus que coloca pessoas-chave em nossas vidas para nos abençoar. Enfim, um Deus que é pródigo em abençoar. E para quem não sabe o que significa pródigo, significa esbanjador. É isso mesmo. Deus esbanja a bênção na vida de quem anda com Ele. Essa é uma coisa que Deus tem prazer em fazer, abençoar pessoas. Mas essa bênção de Deus, ela vai muito além de você receber algum presente inesperado, a solução de um problema que estava te consumindo. A bênção que Deus mais quer nos dar é aquela que nos acalma, mesmo quando estamos passando por tribulações. Aquela que nos fortalece quando estamos fisicamente abatidos. Aquela que nos levanta quando estamos emocionalmente prostrados. É aquela que vai totalmente contra a lógica humana que diz que certas coisas são impossíveis. E são mesmo, mas para os homens e não para Deus. Deus pode até nos fazer prosperar, enquanto outros estão lutando apenas para sobreviver. A bênção de Deus, inclusive essa daqui que eu estou falando, ela nos coloca no topo da lista. Não numa lista de espera, lá para o último, penúltimo lugar, mas no topo da lista. É claro que esse tipo de bênção, que é a que me refiro aqui, nunca está desassociado do esforço, do comprometimento, da perseverança, da fé. Mas como eu disse anteriormente, ela dá ao crente uma grande vantagem.
Quem tem sobre si a bênção de Deus obterá tantas outras bênçãos quanto necessário para a sua vida. Nós não precisamos de bênçãos esporádicas ou bênçãos isoladas para esse problema, para aquele problema, né? Nós precisamos da bênção, pelo menos, não é que nós precisamos da bênção, nós precisamos entender que nós temos a bênção de Deus, né? Com B maiúsculo, a bênção das bênçãos. E quando a gente entende isso, as outras são apenas complementos para as nossas vidas. Não há espaço em nós para tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não de uma vez só. Então é por isso que Deus vai derramando sobre nós aquilo que precisamos à medida que precisamos. Porque Deus sabe que se Ele derramasse sobre nós tudo o que Ele tem reservado, como eu citei em Efésios 1:3, né? Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quer dizer, mas se Ele fizer isso tudo de uma vez sobre nós, pode ser, e com certeza vai acontecer com muitos de nós, de nos perdermos de tanta coisa boa, e coisa demais, mesmo sendo boa, não faz bem. Essa é uma grande verdade, não é? Nós somos muito afoitos, nós queremos tudo de uma vez, mas Deus sabe que se isso acontecesse, nós todos nos perderíamos para sempre. Eu disse isso aqui várias vezes para a nossa comunidade, talvez você não tenha ouvido, mas vou repetir. As ovelhas, elas têm muitas características boas, mas elas têm uma característica negativa que é muito forte, que é a voracidade. Se colocar um rebanho de ovelhas num pasto, eles comem tudo, não deixa nem raiz para crescer outra grama, outro mato, ou aquilo que elas precisam comer, porque elas consomem tudo, até a raiz. E nós somos assim, por isso que a palavra de Deus, inclusive, coloca o povo de Deus, não é? Faz essa comparação do povo de Deus como sendo um rebanho de ovelhas. Nós somos muito vorazes, nós queremos tudo, mas nem tudo pode ser dado de uma vez. Você talvez não saiba como se livrar das dívidas, mas lembre-se que Jesus nos livrou da única dívida que nenhum ser humano poderia pagar. E se Ele fez isso, qualquer outra dívida, seja ela qual for, financeira, emocional, relacional, do tamanho que for, é fichinha para Ele. Pessoas comuns passam o tempo todo reclamando, se preocupando, ficando ansiosas. Mas eu quero dizer para você que tem Jesus na sua vida não é uma pessoa comum. Você, crente em Jesus Cristo, é uma pessoa abençoada. Você tem a bênção das bênçãos sobre você. Você está debaixo do sangue de Jesus. Você não tem com o que se preocupar. Não precisa se aborrecer com problemas que está enfrentando, porque Deus cuida de você. Na vida do crente, tudo é uma questão de tempo para ser resolvido. A nossa verdadeira luta é justamente essa: a de vencer a tentação de nos sentirmos desencorajados enquanto as coisas não se resolvem, enquanto elas não acontecem do jeito que a gente espera que elas aconteçam. A gente não pode ficar desmotivado. É nesse momento que o nosso adversário pega pesado conosco, soprando mentiras sobre Deus, sobre o que Deus quer fazer na nossa vida, sobre o que Deus pode e vai fazer em nossas vidas. Não dê ouvidos a isso. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam.
Diz Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 25. Você precisa acreditar nisso. É essa certeza que deu a vitória a tantos e tantos personagens bíblicos. Davi não enfrentou Golias porque poderia vencer, mas porque sabia que a bênção de Deus estava sobre ele. Sansão, no final de carreira, cego e acorrentado, destrói o templo de Dagon e todos os que estavam nele, inclusive ele próprio, não porque tinha uma força descomunal, mas porque havia uma bênção sobre a sua vida que o permitiu ser tomado pelo Espírito Santo uma última vez. Daniel não sobreviveu à cova dos leões porque era um excelente domador de animal. Não, havia uma bênção sobre ele. Os apóstolos realizaram milagres impressionantes e suportaram coisas horríveis porque a bênção de Deus estava sobre eles. A bênção de Deus em Cristo Jesus é a nossa grande vantagem nesse mundo. Nada é pequeno ou fraco ou sem importância na vida de quem tem a bênção de Deus sobre si, porque é essa bênção de Deus que conta, na verdade. Um pouco de azeite pôde pagar todas as dívidas da viúva e ela ainda pôde viver do resto durante muito tempo. 5 pães e 2 peixes puderam alimentar uma multidão de cerca de, calcula-se, 20.000 pessoas, porque a bênção de Deus, não é, estava em Jesus, e quando ele pôs a mão naquilo e abençoou, comida para todo mundo. Com 300 homens, Gideão enfrentou e derrotou cerca de 135.000 midianitas, Juízes do capítulo 8. Eu poderia enumerar mais exemplos, mas eu acredito que isso seja o suficiente para a gente entender que essa regra que tem sido muito falada ultimamente aqui na mídia, as pessoas na hora de decorar uma casa, na hora de fazer isso, aquilo, existe uma regra que diz assim: menos é mais. E eu quero dizer para você, quem criou essa regra foi Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo em Romanos 8:31. Agindo Deus, quem o impedirá? Diz Isaías 43:13. Quem é que precisa de mais alguma coisa ou de mais alguém quando tem Deus consigo? É só aguardar a bênção e estar preparado para recebê-la. Algumas coisas a gente precisa manter em mente sobre a bênção de Deus. E eu quero elencar rapidamente com vocês isso. A primeira, Deus tem o poder de transformar as confusões que criamos em bênçãos para nós. Quando a gente está debaixo da grande bênção, que é estar debaixo de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Não existem coincidências na vida de quem anda com Deus. Deus dirige os nossos passos. Eu, por exemplo, já tomei muitas decisões ruins ao longo da minha vida, que num primeiro momento trouxeram muito desgosto a mim e a minha família. Ímpeto, coisa de sonho, de gente que não pensa no momento, que não pensa no depois, essas coisas. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, transformou-as todas em bênçãos e me trouxe até aqui, porque é isso que Deus faz. Muitas vezes, mesmo sendo avisados, mesmo sabendo, a gente insiste em fazer o que não deve. Mas Deus vai lá e a maneira como Ele alinhava tudo acaba sendo uma bênção para nós. Isso não significa que na vida do crente tudo acaba em pizza, mas que tudo acaba em bênção de Deus, isso acaba.
Ele não é apenas o Todo-Poderoso, Ele é infinitamente misericordioso e abençoador. Quem anda com Deus nunca perde nada. Aliás, a gente nem faz ideia do que Deus tem para nós em termos de compensação, de bênçãos do dia a dia, de consolo, de vida abundante. Nós temos experimentado muitas bênçãos, mas isso não chega nem perto do que Deus tem para nós. Deus tem sempre mais, e o mais de Deus é sempre melhor. O melhor vinho sempre vem por último. Jó viveu isso, recuperou sua saúde, seus bens, seus amigos, sua vida e outros 10 filhos. Alguém poderia dizer assim, mas pastor, e os 10 filhos que ele perdeu no desabamento? Como é que fica isso? Não fica. Há coisas que têm que ser superadas, senão elas vão impedir que a gente viva o presente e o futuro. Não dá para ser feliz ficando preso ao que se perdeu por mais tempo do que o necessário. Pessoas são insubstituíveis, mas nem por isso a gente precisa morrer com elas. Aceite o que Deus está te oferecendo agora e desfrute da bênção dele. Pode parecer que você nunca vai superar certas coisas, mas lembre-se do versículo que citamos dias atrás em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 20, que diz que Deus é maior do que o nosso coração. Isso significa que é possível superar, inclusive, a dor de uma perda trágica, traumática, sofrida. Saudade fica, mas a gente continua caminhando com Deus. O nosso Deus é maior do que as nossas perdas, quaisquer que sejam elas. E se você não aceita isso, você vai sofrer sem necessidade. Uma segunda coisa que eu quero falar com vocês a respeito de bênção é que a bênção de Deus é algo a ser desfrutado e não entendido. Na vida, não há tempo para sofrer por aquilo que não pode ser mudado. Tempo deve ser muito bem aproveitado, porque tempo também é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para nós. Aquilo que Deus nos dá não deve ser desperdiçado. Tem coisa que a gente acha que seria diferente se ainda tivéssemos certas pessoas conosco, ou se estivéssemos num outro lugar, ou numa outra condição financeira, ou convivendo com outro tipo de gente, ou num outro emprego, ou num outro relacionamento. Pode até ser, mas a verdade é que para a gente estar de bem com a vida, essas coisas não podem ditar a nossa felicidade. Por quê? Porque nem sempre elas são possíveis. Não dá para trazer aqueles que se foram de volta. Nem sempre dá para sair de onde se está instalado para ir para outro lugar, de repente, para fugir de uma situação. Nem sempre uma boa condição financeira é possível, e pensar que isso seria a solução para os problemas é muita ingenuidade. Nem sempre é possível trocar de emprego, e quase nunca vale a pena trocar 6 por meia dúzia no que diz respeito a relacionamentos. O apóstolo João, por exemplo, estava exilado na ilha de Pátimos. Não havia muita coisa que ele pudesse fazer para mudar a situação em que se encontrava. E, no entanto, naquele lugar, naquelas condições, sem opções, sem gente amigável ou gente boa por perto, já que Pátimos era uma ilha prisão naquele tempo, João tem uma experiência com Deus, que faz com que tudo mais ao seu redor, pouco ou nada, lhe afetasse.
É dessa bênção que estamos falando aqui, de uma bênção que nos consola, nos fortalece, nos anima, independentemente da situação que estivermos enfrentando ou viemos a enfrentar. Essa bênção já está sobre nós, a gente só precisa aprender a desfrutá-la. E por último, gente, nada nem ninguém consegue destruir a vida de alguém abençoado por Deus. Foi o que Balaão entendeu e Balaque teve que engolir. O que Deus abençoou está abençoado e ponto final. Nem profeta consegue tirar a bênção de Deus de sobre a sua vida. Deus abençoou você, abençoou a sua vida no momento que você a entregou para Jesus. Não há encantamento que cause estrago nisso. Não precisa ter medo de macumba, não. Que isso não pega na vida de quem tem o sangue de Jesus sobre si. Você está protegido nesse sentido pelo sangue de Jesus. O que é interessante na fala de Balaão aqui é que Deus faz questão de deixar bem claro que a bênção dele está tanto sobre Jacó quanto Israel, que são a mesma pessoa, mas em fases diferentes da vida. É verdade que há muita oscilação espiritual e moral em nossas vidas, não adianta negar, mas assim como Deus pede para a gente ver a vida com outros olhos, com os olhos da fé, Ele também nos vê com outros olhos depois que o sangue de Jesus está sobre nós. Não há magia que possa contra Jacó e nem encantamento contra Israel, diz o verso 23. Você é um abençoado, meu querido. Você é uma abençoada, minha querida. Essa bênção de Deus, da qual estamos falando aqui, não é dessas bênçãos circunstanciais que podem ou não acontecer na vida, mas da bênção que recebemos por estarmos selados com o Espírito Santo da promessa. Por causa dela, o mal não tem poder sobre nós, a menos que abramos espaço para ele. Por causa dessa bênção, os problemas da vida não podem roubar a nossa paz de espírito, nem a nossa alegria que é movida pelo Espírito Santo. Por causa dessa bênção, nós podemos superar as dores da alma, sim, senhores. Por causa dessa bênção de Deus, nós podemos resistir e vencer as lutas do dia a dia. Ainda que você não sinta isso, eu preciso dizer para você que sentir ou não sentir não quer dizer absolutamente nada. O que importa é se você crê nessa palavra, porque se você crê, você verá a glória de Deus abraçando a sua vida. Nós precisamos aprender a viver na dimensão do Espírito Santo. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus e não naquilo que vemos ou sentimos, porque aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus vai muito além dos nossos sentidos. Não importa o que as pessoas que estão no poder queiram, nós vemos muitos poderosos tentando destruir a vida de fé dos cristãos hoje em dia. Não importa o que os religiosos queiram, nós sempre ficamos sabendo de como alguns deles têm interesses escusos por trás do que fazem. O que importa é o que Deus quer fazer. O que importa é o que Deus já fez. O que importa é o que Deus vai fazer pelo seu povo. Ele já te abençoou e ninguém pode tirar essa bênção de sobre você. Você só precisa crer nisso. Você só precisa entender isso. Você só precisa aplicar isso na sua vida, em nome de Jesus. Você é uma pessoa abençoada, com certeza. Se sobre a sua vida o sangue de Jesus está, então você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. E que Deus faça com que essa palavra entre no seu coração e você comece a viver, a usufruir dessa bênção de Deus na sua vida todos os dias. Meu querido, minha querida,
Caminhe com o Senhor, agradeça a Deus pela sua vida, usufrua da bênção deles todos os dias, em nome de Jesus. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.